Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos caminhar com Jesus? Bem, pessoal, estamos de volta para mais de uma semana sem fazer live. Eu peço muitas desculpas às pessoas, mas realmente não estava em condição. Na verdade, eu ainda não estou 100% recuperado. A minha voz está parcialmente recuperada. Quem é que está chegando aqui? Guilherme Tavares. Boa noite, paz e bem. Sabe, eu não estou 100% recuperado, não. Ô, tia Lu! Tia Lúcia, tudo bem? Boa noite, paz e bem, tia Lúcia. Sabe, eu não estou, não. Mas eu melhorei bastante. Não estou mais com uma voz rouca, né? Guilherme, melhoras, Tiago. Obrigado, Guilherme, muito obrigado. Né? Eu vou falar para vocês, o negócio foi feio, tá? O negócio foi feio. Eu fiz exame de Covid, mais de um, porque parecia que era Covid, mas não era Covid. Né? Cheguei a cogitar de tomar antibiótico, pessoal. Minha voz ficou um horror. Teve 2 reuniões que eu tive que fazer, que eu pedia desculpa para as pessoas. Eu falava uma voz assim. Não, era mais ou menos assim, uma voz mais ou menos assim, a minha voz estava, entendeu? Era uma coisa horrorosa a voz, né? E eu tossia, então não ia dar para fazer live, né? Mas graças a Deus, ó, fui brincada nisso, tá vendo? Mas vocês veem como é que a coisa tá. Que vale é que eu tô melhor, né? Hoje eu consegui ir pro trabalho, tô conseguindo fazer a live, não tô muito por 100% não, tô meio cansado ainda, né? Cansei, mas tô bem. Amanhã vai ser uma pedreira, porque é meu plantão, né? Amanhã eu termino o plantão, vou correndo vim fazer a live, né? Vamos ver se aguento. Mas estamos bem, o importante é isso. Oi, Diane, boa noite, paz e bem. Né? Hoje a leitura é uma leitura puxada, hein? Sabe, tem um filme feito pela Verbo Filmes. A Verbo Filmes é uma criadora de vídeo dos Missionários do Verbo Divino, que é a congregação que cuida da minha paróquia. Então, a Verbo Filmes, ela tem vários filmes muito bons, eu gosto de muitos. Chegou mais alguém? Ô, Lúcia, querida, boa noite, paz e bem. E um dos filmes que a Verbo Filmes tem é o Anel de Tocum, falando, né? E numa dada hora aparece Dom Pedro Casaldaglia. Oi, Isabel, minha filha, boa noite, paz e bem. Aparece Dom Pedro Casaldaglia oferecendo o anel de Tocum, explicando qual é a função do anel de Tocum. E ele fala, cuidado, esse anel compromete. Né? A leitura de hoje vale essa também. Né? E eu até fiz um nome meio provocativo. Né? Eu fiz ordens. Ô, Pedro, boa noite, paz e bem, garoto. Eu fiz o nome assim, ordens de morte, palavra de vida. E vocês vão entender por que disso, e vocês vão entender como essa leitura é atual, como essa leitura tem a ver nesse momento. Paz e bem, Pedro. Sabe, chegou mais alguém. Quem é? Joyce! Ô, Joyce, boa noite, paz e bem. Então, assim, é uma leitura muito importante. Senti sua falta ontem na missa. Menino, você não tem ideia, Pedro. Eu não tava bem, não. Eu, de manhã, subi a comunidade Santa Luzia, fiz a celebração, cheguei em casa, entendeu? Parecia que eu tinha tomado uma coça. Eu estava até meio torto. Hoje eu fui trabalhar, cheguei em casa, tive que ficar deitado um tempo, entendeu? Não estou 100% ainda não.
Mas já está dando para falar. Se está dando para falar, dá para fazer a live. Né? Ô, Sérgio! Não, Sérgio, não, Diego. Ô, Diego, tudo bem? Ô, menino. Boa noite, paz e bem. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíase, mulher de seu irmão Filipe, com quem tinha se casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíase o odiava. E queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando os convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe-lhe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Fátima e o Balgarte entraram. Boa noite, paz e bem para vocês. Hoje é o martírio de João Batista. É muito interessante, porque o martírio de João Batista é celebrado nessa data não só pelos católicos. Os ortodoxos celebram o martírio. A bem da verdade, os luteranos e os anglicanos também celebram. Até igrejas orientais que já se separaram da igreja católica há muito tempo, como a igreja cristã assíria, a Síria celebra. Esse martírio é um martírio de muita importância para a gente. Né? E eu acho que hoje ele tem uma importância a mais. E a gente tem que entender isso para a gente poder capturar a coisa toda. Primeiro, João Batista é o único profeta do Novo Testamento. Né? O Antigo Testamento tem vários profetas, todos maravilhosos, mas o Novo Testamento só tem um, que é João Batista. E vamos nos lembrar o que caracteriza o profeta.
não é adivinhar o futuro. João Batista não adivinhou o futuro. Ele até testemunhou o presente, mas ele não adivinhou o futuro. Mas ele fez o que é essencial de um profeta. Ele fez o que nós devemos fazer quando falamos em profecia. Ele indica o erro, ele ensina o acerto e ele nos chama para sair do erro para o acerto. Então vamos entender. Existe Herodes, Filipe, irmão de Herodes, e existe Herodíase. Herodíase, esposa de Filipe. Filipe morreu e não deixou descendência. Ora, pela lei, ele casar com Herodíase e dar um filho ao seu irmão Filipe. Ué, Bernardo, se a lei é essa, por que João se opunha? João se opunha porque havia uma outra coisa. Havia um pano de fundo aí que a maior parte das pessoas ignora. Eu vou dizer para vocês que eu sempre ignorei. Eu fui saber disso tem uns 4 anos, mais ou menos. Havia uma questão de poder. Herodes, como o grande rei, tinha muito poder, tinha muito dinheiro, tinha muitas forças, mas Filipe era um comerciante também com muito dinheiro e com alguma força militar. Então, na verdade, Herodes não estava nem aí para a descendência de Filipe. Herodes estava pouco se lixando para o irmão dele. Até porque, vamos combinar, Herodes não era uma pessoa assim com algum resquício de humanidade. Herodes era um sujeito bárbaro, um sujeito brutal. Né? Herodes, é esse Herodes que mandou matar um monte de gente. Herodes era um sujeito que era o seguinte, você era inimigo político dele, ele mandava os guardas lá, matava todo mundo da sua família e deixava você vivo para fazer que você sofresse. Esse cara não prestava, não havia ali nenhuma preocupação com o ser humano nesse cara. Então ele não estava nem aí para a descendência do seu irmão Filipe. Ele estava interessado em ganhar poder. Então, ele estava usando uma desculpa, né? Uma desculpa tipo assim, eu estou garantindo a descendência do meu irmão, eu estou cuidando da família do meu irmão, eu estou protegendo essa família aqui. Mas, na verdade, não queria nada disso. E aí, o João Batista exerce o papel de profeta. Isso que você está fazendo é errado, Herodes. Você não pode casar com essa mulher, Herodes. E aí é muito interessante, porque Herodes, que era um homem sanguinário, não tinha coragem de matar João. Porque ele sabia que João era uma pessoa importante. Era uma pessoa não que tivesse poder, não que tivesse força, não que conseguisse, vamos dizer, enfrentar Herodes. Não. Mas ele tinha o poder da postura das pessoas. Sabe? Eu já vi esse tipo de coisa. Eu me lembro, por exemplo, de Padre Josimo. Padre Josimo, ele falava, ele enfrentava os latifundiários ali no Araguaia, que roubavam a terra das pessoas, né? Roubavam mesmo. Ia lá e expulsava as pessoas da casa. E Josimo era um homem simples, não tinha nem arma, coitado. E mesmo assim, ele ia lá e dizia que estava errado. Né? E aí é muito interessante, porque você vê que existe uma tramóia.
chegou o dia oportuno, ou seja, havia um plano para matar João Batista, só que precisavam de uma desculpa. E aqui, pessoal, eu quero dizer que existe um limite para tudo. Ô Marcela, boa noite, paz e bem. Existe um limite para tudo. Né? Num dado momento, Herodes fica encantado pela dança da enteada, oferece qualquer coisa, a enteada pede a cabeça de João Batista. Ele não quer dar, mas mata João Batista por causa do juramento. Há um limite para tudo. Era melhor que ele quebrasse o juramento dele e defendesse a vida. Nesse momento aqui, eu me lembro Dom Oscar Romero, santo, canonizado pela Igreja, que vira para os soldados da Força Nacional de El Salvador, que estavam matando pessoas, e vira para eles e fala assim: vocês não são obrigados a obedecer uma ordem injusta. Frente à ordem de matar, a ordem de Deus é maior. Eu clamo, eu vos peço, eu vos rogo, eu vos imploro, cessem a repressão. O bispo de São Salvador, o bispo primaz de El Salvador, implora aos soldados que não matem as pessoas, porque frente à ordem de morte, a palavra de vida é essencial. Existe um momento onde nós precisamos dizer: há limites. E João Batista, a história dele, ele testemunha a vida de quem segue Jesus até o fim. Até o fim. Na morte dele, ele nos ensina a vida em primeiro lugar. A vida é mais importante que a sua palavra. A vida é mais importante do que um acordo. A vida é mais importante do que o seu ganho. Bernardo, é pecado mentir? Não sei. Porque se você mente para salvar uma vida, tenha certeza que Jesus está aplaudindo. Se você mente para garantir, sei lá, o atendimento a uma pessoa, garanto para você que o Espírito Santo vai tocar trombeta no céu. Por quê? Porque há coisas que são mais importantes. Existe... Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Existe um documento da igreja que fala sobre a hierarquia das verdades. Algumas verdades são mais importantes que outras. Esse documento é um documento de ecumenismo. Ou seja, algumas verdades de fé são mais importantes que outras. E as verdades mais importantes são as que falam de Jesus e de Deus. E vão caindo de importância. Quanto mais se afastam de Jesus e de Deus. Ele faz uma analogia e fala que existe uma hierarquia de bens. E alguns bens são mais importantes que outros. Então, frente ao bem da vida, vários outros bens se anulam. É um absurdo você romper um juramento. Mas um juramento não pode ser motivo de uma morte. É um absurdo você falar uma mentira. Mas você falar uma mentira não pode causar uma indignidade aos outros. Entendem isso? Se você tiver que escolher entre falar a verdade e salvar uma vida, minta. Se você tiver que escolher entre cumprir um juramento e salvar uma vida, quebre o seu juramento. Não há ninguém no céu que diga que você está errado.
E digo mais, ninguém que realmente segue a Jesus te condenará. Ninguém. Mas ele não teve essa grandeza. Até porque ele nunca valorizou a vida. E aí ele mata João Batista. Mata, vai lá, degola, pronto. Uma vida não vale nada para ele. Ele dá a ordem da morte. Sabe, dói quando a gente ouve isso. Dói. Quem já perdeu alguém porque alguém se colocou do lado das pessoas mais frágeis, porque se colocou do lado das pessoas indefesas, porque alguém que valorizou alguma coisa que era importante para as pessoas, né? Alguém que defendeu a dignidade humana. Quem já acompanhou isso sabe como isso dói. Sabe? Mas para nós que seguimos com Jesus, existe uma outra dimensão. Porque nós acreditamos na palavra de vida, na palavra da vida, na palavra que é vida e na vida que é palavra. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: João Batista morreu, mas ele vive até hoje. E até hoje, pelo exemplo dele, homens e mulheres no mundo inteiro se levantam pela vida, se levantam pela verdade, se levantam pela dignidade. E até hoje, pelo exemplo dele, nós temos vários e vários e vários, dezenas, centenas de pessoas que se colocaram frente ao mal, frente à injustiça, frente ao terror, frente à indignidade e puseram o pé e se apresentaram e mudaram coisas. Alguns morreram, outros não. Mas o que interessa é que, mesmo com a ordem da morte, ele nos traz a palavra de vida. Como dizia Dom Pedro Casaldaglia apresentando o Anel de Tocum naquele filme que eu falei. Isso aqui é um compromisso com os que são oprimidos. Esse é um compromisso muito sério. Cuidado. Alguns que seguem esse compromisso pagam com a vida. Mas não vamos nos preocupar. Não vamos perder a esperança. Não vamos nos desesperar. Nós sabemos em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a esperança. E nós sabemos que a esperança vence o medo, que a vida vence a morte, porque a vida já venceu a morte. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Deixa eu ver. Ui! Quase que eu passo do tempo, né? Eu tento fazer sempre meia hora, né? Hoje eu me excedi um pouco. Também vou pedir desculpa, tossi, né? Aliás, tá difícil, pessoal. Fátima, linda reflexão, gratidão. Mandou uma rosa. Muito obrigado, Fátima. Mozinho tá aqui, Fátima. Né? Tô mandando um beijinho para você. Né? É importante que a gente sempre tenha em mente, né, essa dimensão da profecia, né? Diane está mandando melhoras, uma carinha feliz com um monte de coração. Ah, Diane, muito obrigado. Estou bem melhor, Diane. Tô bem. Se eu tivesse feito live durante os dias que eu estava ruim, eu não conseguia nem falar direito. Fátima, amo João Batista. Eu também, acho um homem maravilhoso. É um exemplo. E ele tem o exato exemplo, na minha opinião, do que a gente deve ser. Né? Porque
Ele está fazendo todo aquele papel. Quando ele vê Jesus, ele fala assim, eu não sou digno de nada. Não, me batiza. Não, não sou digno de batizar o Senhor, não. O Senhor é Deus e tal. Ou seja, ele não traz para si, né? Ele traz para Jesus. Então, a preocupação dele sempre foi levar as pessoas para Jesus. Isso é que é importante. Isso é que vocês devem fazer, né? Fátima, melhoras para você. Obrigado, Fátima. Eu, inclusive, já falei isso mais de uma vez e vou insistir, né? Eu não quero que vocês me sigam. Quero que vocês caminhem comigo. Nós vamos seguir Jesus. E é Ele que nós devemos seguir, né? Algarte, melhores. Obrigado, Algarte. Muito obrigado, né? Verdade, diácono. Temos muito que aprender com o João. Isso mesmo. Lúcia, Lúcia Tereza, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Estou à disposição, Lúcia, todo dia, 19h30, a gente está aqui disponibilizando a fala, né, para que a gente possa se tornar pessoas melhores. Bom, ainda tem um tempinho. Aquele Jesus sempre. E é por isso, assim, eu vou dizer para vocês que às vezes eu fico agoniado quando eu faço live. Porque logo no início da live está assim, espera um pouco, eu estou chamando os seus seguidores. Não são meus seguidores, são seguidores de Jesus, né? Eu, inclusive, passei a chamar a live de Caminhando com Jesus esse ano, porque essa é a minha ideia, né? Ano que vem ela vai trocar de nome, né? Mais um nome para a live, mais uma figura, mais uma arte. Desculpa, pessoal. E essa arte vai ter a ver com uma coisa muito importante do ano que vem, que é o sínodo para a sinodalidade. Sei que vai ter gente falando mal do sínodo. Não ouçam. Já estou avisando agora, tá? É que nem a campanha da fraternidade do ano que vem. Tive fome e me destes de comer. Vai ter gente falando mal. Se alguém está achando que Jesus está errado, eu não posso fazer nada, pessoal. Vou rezar o meu terço agora. Vou colocar você nas minhas orações. Obrigado, Fátima. Aceitamos. Coloca a mozinho também, Fátima, porque por dois motivos. Primeiro, que ela está precisando de oração, que ela está tossindo pior que eu, tá? Segundo, que é o seguinte, não existe diácono casado se não tiver uma esposa maravilhosa. Então, reza por ela que ajuda o diácono aqui, tá? Pelo amor de Deus. Bom, pessoal, vou me despedir deixando a minha bênção. Ô, Mona Lisa, chegou na hora de receber a bênção, Mona Lisa, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão de João, aquele que batizou o autor do batismo. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vou mandar um beijo para ela, Fátima, pode deixar. Um abração para ela. Ela está mandando um beijo. Amanhã às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.